Eu quero registrar a minha esperança de que neste ano possamos testemunhar uma importante inflexão na forma como os países do mundo têm tratado a questão climática. O mundo tem debatido as questões sobre o meio ambiente, porém as medidas mitigadoras que possam realmente ter uma influência de diminuição do problema não têm sido devidamente priorizadas nas políticas públicas. Eu diria que, no jargão dos teóricos das relações internacionais, a questão ambiental sempre foi considerada low politics, ou seja, não faz parte daquele conjunto de políticas absolutamente vitais à sobrevivência e à segurança dos Estados. O meio ambiente, como temos testemunhado pelos impressionantes fenômenos climáticos da atualidade, não só tem ameaçado a segurança internacional, mas também o futuro da própria humanidade. Foi no século XX que os países começaram a se conscientizar da importância do meio ambiente. Os primeiros acordos internacionais buscavam conter as ações de colonos que chegavam às terras dominadas e destruíam sua base natural. Assim, foram assinadas as primeiras convenções para coibir a caça indiscriminada nas colônias africanas e a proteger os mamíferos, pássaros e peixes. Apesar desses esforços, os efeitos práticos foram muito pequenos. Basta que nós nos lembremos, um mês passado, 2 meses atrás, um caçador americano que torturou e matou um leão, o leão Cécio, na África, e foi motivo de grande consternação e um grande escândalo internacional. Bem, apesar desse pouco efeito, após décadas de colonização, enfatizando, tudo que nós vimos foram a degradação do meio ambiente e do rompimento social. O primeiro acordo bem-sucedido de preservação ambiental, ele só foi acontecer em 59, né? Foi o Tratado da Antártida, um continente que praticamente sem vida, com muito baixa biodiversidade. E foi menos uma preocupação ambiental, mas mais uma consequência do xadrez geopolítico e econômico mundial. A Conferência de Estocolmo, em 72, por outro lado, ela foi um marco. Pela primeira vez, nós tivemos uma grande mobilização de países e da sociedade civil para o debate de temas ambientais que poderiam gerar conflitos internacionais, porque foram debatidos o controle da poluição do ar e também a questão do crescimento populacional. Isso tudo pressiona muito os recursos naturais e foram os principais aspectos discutidos no encontro. Eu lembro que teve vários debates que começaram daí, que foram controle de população e tal. Foi muito, aqui mesmo na sociedade brasileira, nós tivemos polêmicas muito acirradas, né? Bom, nesse momento, nessa época, ao mesmo tempo, o Brasil vivia a maior repressão política de nossa história e o regime era sustentado pelo seu milagre econômico, com taxas de crescimento superiores a 10% ao ano. A incógnita da aplicação de políticas ambientais, que era bem o início, e a contrariedade do governo militar em defendê-las, diminuíram a participação do Brasil. A visão brasileira naquela época era contrária a qualquer intervenção ao progresso econômico nacional, mesmo à custa do nosso meio ambiente. E essa visão trouxe-nos destruições à nossa biodiversidade bastante graves, como, por exemplo, que nós pagamos um preço pela rodovia transamazônicas, as hidrelétricas de Balbina, de Tucuruvi, marcos que são de obras públicas ineficientes e de elevado custo ambiental. Tivemos ainda o cego e o irresponsável estímulo ao desmatamento predatório e a descontrolada formação de pastagens e plantações. Somente com a redemocratização, que isso já foi foi em 1980, e por meio da nossa Constituição Cidadã, é que a sociedade civil pôde clamar por um ambiente mais limpo e sustentável. E foi na década de 80, os desafios da humanidade começaram a se ampliar
e o buraco na camada de ozono, aí já era uma realidade. E vocês estão lembrados que o câncer de pele do presidente americano Ronald Reagan, que era o homem mais poderoso do planeta, mostrava que todos os seres humanos somos frágeis e sujeitos às consequências das destruições do meio ambiente. E, apesar de tudo isso, foi somente em 1992 criamos nosso Ministério do Meio Ambiente. No mesmo ano foi que sediamos a Rio 92, com a presença de 172 países, 108 chefes de Estado e 1.400 ONGs. De maneira inédita, a questão social e ambiental foram debatidas no mais alto nível. Do evento emergiu a Agenda 21, documento que estabeleceu a importância de cada país se comprometer e refletir global e localmente a forma pela qual todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Além disso, foram estabelecidas a Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Precisou chegarmos ao início desse século para despertarmos e agirmos na redução do desmatamento em todos os biomas e criar uma política nacional sobre mudança do clima. Com isso, nós tivemos uma queda de 82% dos índices de desmatamento, o que reduziu a participação desse setor nas emissões totais de gases de efeito estufa de 58% para 15% entre 2005 e 2012. Esses dados são impressionantes e fizeram do Brasil o país com a maior redução de gases de efeito estufa do mundo. E, em 2010, um ano após a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Copenhague, o Brasil deu um exemplo para os demais países ao assumir um importante compromisso voluntário de reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões de gases de efeito estufa projetadas até 2020. A questão agora é que nós estamos vivendo uma diminuição do ritmo do combate ao desmatamento, havendo, inclusive, um ligeiro aumento em 2014. E isso mesmo tendo o Congresso aprovado o novo Código Florestal em 2012. Pode ser questão disso, dessa reação quando foi aprovado o Código, pode ser, logo no comecinho. Mas isso foi o código que foi muito discutido na Casa, que adotou fundamentais políticas de punição de desmatamento e de recuperação florestal. Mas também em maio desse ano entrou uma lei fantástica, em vigor a Lei da Biodiversidade, que foi aqui defendida como relator o nosso senador Jorge Viana, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Foi importantíssimo esse novo marco legal, porque ele definiu regras para acesso aos recursos da biodiversidade por pesquisadores e pela indústria, e regulamentou o direito dos povos tradicionais à repartição dos benefícios pelo uso de seus conhecimentos da natureza. Tenho a convicção de que foi um importante passo em direção à inovação na área de biotecnologia. No momento em que o Brasil, recentemente, perde protagonismo internacional, percebemos que também ficamos esvaziados para poder defender políticas mais ambiciosas em favor do meio ambiente. Ter sediado a Rio+20 e ter renovado nossos compromissos exige ainda mais esforços. Nós temos que melhorar o manejo do solo, a recuperação das pastagens, o fortalecimento da indústria do etanol e do biodiesel, o aumento da eficiência energética, a ampliação de geração de energia limpa, além da melhoria dos transportes de massa, investimentos em VLT, em BRT, em metrô, em ônibus, em substituição ao transporte particular. Os mais pobres são os principais vítimas do descuido com a natureza. São os primeiros atingidos, tanto pelo uso abusivo de pesticida, quanto pela contaminação dos rios e deslizamento de morros em áreas urbanas. O Papa Francisco, ele editou a encíclica Laudato Si, louvado seja, um fundamental respaldo moral às políticas de combate à mudança climática que devemos enfrentar nas próximas décadas. É um importante chamamento
mais de 1 bilhão, de católicos do mundo, mas a toda a humanidade, para atitudes concretas e pragmáticas da melhoria da gestão do nosso meio ambiente. No riquíssimo e abrangente documento, o Papa ressalta que temos a arrogante visão de dominação da natureza, quando, na realidade, nós devemos pensá-la como custódia. A crise ambiental é, aliás, agravante da crise social. Em resumo, o que o Papa nos diz é que a degradação ambiental é resultado, em larga medida, da nossa degradação social e que a humanidade deve repensar o seu modo de interagir, não só com o meio ambiente, mas também consigo mesma. Em dezembro deste ano, ocorrerá a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP21. Será uma oportunidade inestimável para que se forme um ambicioso consenso para o rumo das políticas de clima. Espera-se que seja assinado um novo acordo global que possa substituir o protocolo de Quioto, o único instrumento legal da Convenção. Nessa semana, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o país assumiu metas ambiciosas. O Índice Nacional de Contribuição do Brasil para a redução das emissões de gases de estufa até 2030, com base em 2005, será de 43%. Nesse período, pretende-se pôr fim ao desmatamento ilegal, reflorestar 12 milhões de hectares, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e integrar 5 milhões de hectares da lavoura, pecuária, florestas. Também deverá ser garantido o percentual de 45% de fontes renováveis na nossa matriz energética, com a participação de 23% das fontes renováveis, eólica, solar e biomassa na geração de energia elétrica e o aumento de cerca de 10% da eficiência elétrica. Um ponto importante da proposta brasileira é constranger os demais países desenvolvidos e em desenvolvimento a seguir o nosso exemplo de metas ousadas, uma das mais ambiciosas apresentadas até o momento. Lembremos que os países industrializados são ainda os maiores poluidores e que eles precisam se esforçar mais e agirem de forma mais célere, além de ajudarem com financiamento e tecnologia. Temos de cobrar desses países uma atitude mais concreta. No discurso da presidenta Dilma, também não ficou claro o quanto vamos reduzir de poluição. Não basta, contudo, ser politicamente correto em um fórum internacional, é preciso cumprir as metas. O desenvolvimento econômico e responsável não ameaça mais exclusivamente os animais silvestres e as florestas, como testemunharam os primeiros acordos ambientais do início do século XX. A preocupação ambiental deixou de se limitar a isso. Hoje é imperioso que consigamos reverter o aquecimento global, que os países atuem finalmente para que o futuro de nossos filhos e netos possa ser construído em um ambiente mais sustentável e, consequentemente, mais inclusivo. Muito obrigada, senhor presidente, pelo tempo a mais.